políticas na educação e quais os objetivos? As políticas na educação, elas são de extrema importância. A importância principal que ela serve para, a principal, né, que eu posso dizer, que tem dentre várias os objetivos, que é para a manutenção das unidades escolares. E dentro dessa manutenção entra diversos fatores, né? Uhum. E nós, enquanto escola, sofremos influência diretamente da mudança dessas políticas educacionais, né? Uhum. Tanto da implementação também, a gente sofre influência. E ressaltando também aqui, por ser uma unidade da Polícia Militar, nós somos conveniados à rede estadual de ensino. Então, como os outros colégios estaduais, nós sofremos influência dessas políticas, nós necessitamos dessas políticas educacionais. Sim. Elas são primordiais para a educação. E qual a importância das políticas educacionais para a formação dos docentes? E com esse novo ensino médio que está vindo aí? Uhum. Ela também é de suma importância. As políticas educacionais, por mais que elas são delimitadas, elas são pensadas para estabelecer metas dentro da educação, elas dão algo para o conselho, né? Que os colégios, eles são dirigidos por um diretor, mas são dirigidos também por um conselho escolar. Essas políticas elas dão autonomia ao conselho escolar. Esse conselho escolar ele tem autonomia de fazer as compras, de estabelecer o que vai ser feito com essas políticas educacionais, né, que são direcionadas. E dentro dessas políticas educacionais voltadas para a formação docente, nós tínhamos o antigo PROEMI, que ele estabelecia uma verba específica que era destinada para a contratação de empresas, de cursos voltados para a formação docente. E aí volto na palavra autonomia. A escola tinha autonomia, né? O gestor tinha autonomia para ver qual que era a necessidade desses professores, se os professores tinham necessidade de formação continuada mais voltada para a parte de tecnologia, então contratava-se cursos voltados para a tecnologia. Se nós tivemos, né, mudança nas diretrizes, na qual aqui do estado de Goiás, se era voltado mais para isso, então contrata-se cursos mais voltados para essa área. Então, as políticas educacionais são muito importantes para isso. Além dela gerir, ela dá autonomia também para a escola, né? Para fazer as contratações, para delimitar o que é de extrema importância ali. E a escola no tempo dessa pandemia, né? E após pandemia também, com o agravamento também do Covid de novo aí, como será assim mais ou menos? No período de pandemia, as políticas educacionais elas chegaram, elas foram efetivas nas unidades escolares, ao cunho de Estado, né? As verbas estaduais chegaram, elas todas foram voltadas para atender a forma com que a gente estava lidando, que era de forma híbrida, no finalzinho de forma híbrida, mas a gente trabalhou por muito tempo de forma não presencial, então com meio de tecnologia. No mesmo tempo que a gente estava trabalhando assim, na parte de merenda, que é um dinheiro que ele é destinado, que não dá para tirar, né, dessa destinação que é da merenda e passar para outras áreas, foi estabelecido os kits alimentação, e aí o dinheiro que era mandado pela FNDE teve a contratação de 30% da agricultura familiar, para não desamparar essas famílias, né, que tinham a sua renda voltada ali mensalmente vindo da agricultura familiar. Então teve a implementação do kit. Posterior a isso teve a implementação dos cartões de alimentação, mas não tirando o kit, então tirava esses 30% para a agricultura familiar e 70% do supermercado. Depois nós tivemos de forma híbrida e tivemos a mudança também no cardápio escolar, tivemos a mudança também nos pratos, né? A gente recebeu pratos de vidro, copos de vidro também. Isso teve uma grande mudança porque a gente trabalhava com aquelas cambuquinhas de plástico, né? Então, para nós,
a quantidade de lanche a ser servido era lanche. Com o prato a gente serve almoço, né? A gente serve almoço de forma efetiva. Né? Uma refeição completa. E tendo uma refeição completa, a gente precisa atender a refeição completa conforme é repassado pra gente, mas a gente tinha bastante medo em relação ao cardápio. O que vinha pra gente, né, nessas políticas educacionais de dinheiro, para ser atendido, para efetivar, não dava. Carne teve grande aumento, algumas verduras e alguns legumes também teve aumento. E aí o Estado de Goiás, por meio de uma política educacional, que é o Tesouro Estadual, nós tivemos aumento, né, da nossa verba que era destinada para a merenda, que era um complemento da verba federal do FNDE. E aí, por meio dela, a gente conseguiu atender a merenda de forma efetiva e estamos conseguindo, né? E o Estado tem feito um belíssimo trabalho nessa parte. A gente tem fiscalização. Semanalmente a gente tem que mandar foto dos pratos que são servidos, né, aqui para os nossos alunos. E só ressaltar que a política ela é muito importante. Sem ela não existe escola. Obrigado, coordenador. Eu agradeço. Agradeço muito por essa entrevista. Vamos falar agora sobre a gestão e educação com o coordenador geral pedagógico, Igor Jacobino. Coordenador, quais são as ações da gestão na escola e a sua importância? Meus cumprimentos a todos, como bem colocado pela professora Francilane, sou professor e agora estou coordenador geral. E os elementos que compõem, né, essa gestão pedagógica é o foco nas práticas pedagógicas e nos indicadores educacionais, que são a base de tudo, né, para o nosso planejamento diário de melhorias. Muito bom. E como a gestão escolar tem enfrentado os tempos de pandemia e após pandemia? Então, um momento inesperado para todos, né? Mas de muita aprendizagem, justamente com esse olhar formador, contínuo, com os professores e toda a comunidade escolar, né? Um tempo novo para todos. Nós dizemos muito que uma estrada nova e que nós descobrimos somente caminhando e observando, né, o que nós encontramos no caminho, e tudo aquilo que é nos imposto no nosso caminho serviu de aprendizagem. E não foi um momento fácil, porque a pandemia alinhou, né, as dificuldades educacionais e escancarou as diferenças sociais dos nossos alunos e da nossa comunidade escolar. E nos fez também readequarmos de forma imediatista aos usos das tecnologias que nós já deveríamos estar realizando há muito tempo. Mas foi tudo superado, né, com muita dificuldade, muitos familiares passando por luto em família, dificuldade financeira, mas juntos, né, a comunidade escolar, em união, superou todos esses obstáculos. E agora, no pós-pandemia, nós temos enfrentado esse pós-pandemia com um olhar diferenciado, focados no acolhimento, né? Porque a escola não escolhe alunos, a escola acolhe alunos. E com esse acolhimento, com esse sentimento de acolhimento, e que o aluno torna-se pertencente, realmente pertencente, com sentimento de pertencimento à comunidade escolar, tem facilitado esse processo de retorno às aulas 100% presenciais. Eu agradeço, tá, pela essa apresentação, pelo senhor me dar essa oportunidade de entrevistá-lo. Nós que agradecemos e nós estamos sempre prontos e abertos, né, para toda a comunidade escolar e para todos os senhores. Obrigada. Agora vamos falar um pouquinho com a professora de língua portuguesa, Maria Virgínia. Como a escola atuou, né, no ensino remoto durante a pandemia? Durante a pandemia, nós tivemos a preocupação de fazer com que as tarefas, com que as aulas chegassem a todos os nossos alunos. Particularmente, a preocupação com aqueles que a gente sabia que não tinha internet em casa, ou que tinham uma família mais numerosa, né, mais irmãos, para poder organizar para que todos assistissem aula, era uma coisa mais complexa. Então nós pensamos muito em fazer de uma forma
que as nossas aulas ou as atividades impressas chegassem na casa de todo mundo. Sim. E os professores receberam algum tipo de apoio para essas plataformas? Para ter ajuda? Receberam muito apoio. Como é que nós fizemos? Aqueles professores que tinham mais facilidade com a internet, com as plataformas digitais, eles ajudaram, eles deram um respaldo bem concreto, bem consistente aos professores que estavam mais novos nesses procedimentos de plataforma, de gravar as aulas. Então nós somos muito assessorados nessa situação de enfrentamento, né, de reorganizar nossa forma de ensinar. E qual a educação hoje, né, após a pandemia? É uma educação que tem que se reinventar. É uma educação que tem que considerar que os nossos alunos são alunos usuários e nativos das redes sociais. Então a gente tem que repensar nossa metodologia, a gente tem que repensar a formação de professor. É uma educação que tem que se repensar em todos os âmbitos, na estrutura da escola, no nosso material didático, em todos os aspectos a gente tem que se reinventar, porque o mundo mudou completamente, né, digamos. E os nossos alunos não são mais os mesmos, nem nós somos, e a gente tem que fazer uma adaptação para o que nós temos hoje. E a gente também tem enfrentado muito, né, durante os aumentos da Covid aí, né? E esperamos que a escola não para. Eu agradeço a professora Maria Virgínia por ela falar um pouquinho sobre a pandemia na escola. Foi um prazer. Obrigada.